Meus irmãos, muito bom dia. Que a graça do Senhor Jesus seja sobre a vida de cada um de vocês que estão aqui. Eu sempre fico atento ao som no ouvido dos nossos irmãos mais idosos. Eu sei que às vezes pode dar um eco aí, eu sempre peço para chegar um pouquinho para frente, os irmãos já estão aqui bem à frente, mas se houver alguma dificuldade para ouvir, levanta a mão, acena aí, porque é importante ouvir o que nós vamos falar, para não ficar somente na... Eu sei que para alguns irmãos dá para fazer a leitura labial, eu sei disso, mas eu quero falar de uma maneira que chegue bem claro ao ouvido, especialmente dos nossos idosos, tá bom? Eu louvo a Deus pela vida dos nossos queridos irmãos idosos dessa igreja, os cabecinhas brancas, que podem nos ensinar muitas coisas, tá bom? Então, qualquer irmão aí, se tiver dificuldade de ouvir, pode fazer um sinal para nós, tá bom, meu irmão? Nós louvamos a Deus pela vida dos nossos irmãos aí da equipe de som, que tem nos ajudado no auxílio da distribuição do som aqui. Ainda estamos em fase de treinamento, mas vocês já perceberam que nós temos, além das caixas de som no alto, algumas lá atrás que facilitam o som chegar um pouquinho mais claro para os irmãos que estão lá atrás. Então, Deus continue abençoando aí nosso irmão Robson, com a Ludmila, que tem se empenhado aí nesse auxílio, tá bom? Pois bem, meus irmãos, como foi dito aqui, continuação do nosso estudo. Todos sejam bem-vindos, que alegria ver os irmãos aí, igreja bem participativa de presença, e eu espero também que seja participativa na hora da exposição do assunto. Nós vamos continuar com a exposição do livro de Jó. Já estamos no capítulo 16, quer dizer, iniciaremos hoje o capítulo 16. Então, por gentileza, livro de Jó, capítulo 16. Para quem está nos visitando aí, talvez pela primeira vez, nós estamos com a igreja aqui expondo o livro de Jó. Não é uma pregação, é um estudo, porque nós estamos em escola dominical, mas eu já disse para vocês e repito que muitas vezes eu tenho esse estilo, se deixar, parece que é uma pregação, mas não é. Na hora da pregação, não tem como você levantar a mão para fazer uma pergunta, no sermão, no culto à noite. Não é o hábito de alguém o fazer. Se tiver alguém levantar a mão na hora do culto e fazer uma pergunta, com certeza o pastor vai ser gentil para tentar responder. Mas na escola dominical, isso você tem maior facilidade. Você pode tirar sua dúvida, você pode acrescentar um dado que talvez o pastor não viu. Então, escola dominical é para aprendermos juntos aqui. O pastor só está aqui como professor porque eu preparei a aula de antemão. Eu já analisei o texto, eu já tenho algumas informações e nós vamos compartilhar com vocês, mas pode ser que vocês aí também possam ter informações e podem participar. É claro que nós temos um tempo limitado, então eu tenho que me ater dentro do tempo. Então, vamos lá para o texto. Sim, Diácono. Ok, muito obrigado. Sim, Diácono. Deus abençoe. O livro de Jó é aquela dinâmica do sofrimento num servo piedoso. Eu não sei explicar, meus irmãos, a realidade do mal no mundo. Eu só sei que o mal é uma realidade no mundo. E muitas vezes a crise no nosso coração é que nós sabemos que nós servimos um Deus bom o tempo todo. E que a bondade e a misericórdia dele acompanha os servos dele. Contudo, isso não nos isenta de ser atingido pelo mal que existe no mundo criado por um Deus bom. Então, esse é o drama. Se Deus é bom, por que o mal é uma realidade? Por que ele já não pune o mal e alivia muitas vezes a gente de qualquer aflição? Bom, isso já foi respondido há quase 2000 anos, quando ele mesmo veio na pessoa de Jesus e crucificou na carne de Cristo todo o mal sobre o povo dele. Então, essa é a resposta que nós damos espiritualmente falando. Cristo já recebeu no seu corpo santo toda a maldição que era sobre nós. Contudo, ele já levou toda a enfermidade. Contudo, tem muitos que questionam: se ele já levou toda a enfermidade, por que eu fico doente? Não era para eu não ficar doente?
E tem pastores que ensinam isso. Não, se você tem Jesus, se você é servo dele, você não vai ficar doente. Você não pode aceitar o mal na sua vida no sentido de aflição. Você não pode sofrer. Você não pode ficar doente fisicamente, emocionalmente e até espiritualmente. Mas como nós sabemos que, por mais que você seja fiel a Deus e deva ser, você ainda é atingido por isso. Então, como compreender isso, meu irmão? O livro de Jó tenta, ou nós tentamos entender isso. O livro de Jó vai nesta narrativa. Por que um Deus bom fez o que fez com o servo dele que era fiel? E hoje o capítulo 16 é aquele drama em que Jó vai conversar com os amigos a respeito de Deus. Preste atenção no detalhe. Capítulo 15, que nós encerramos aqui semana passada, foi um amigo dele falando das palavras de Jó. Quem participou aqui viu isso. Hoje Jó pega a palavra e vai falar com os amigos. Ele faz Zofar e Bildade, os 3 amigos de Jó. Ele vai falar acerca de Deus. Teve momento que Jó, nesse sofrimento, falou com Deus e não falou com os amigos. A gente já viu isso aqui também. Mas hoje é Jó falando com os amigos sobre Deus, e vocês irão ficar assustados com o que Jó vai dizer aqui, mas contudo, nós vamos descobrir coisas aqui maravilhosas junto com Jó. Então eu quero chamar a sua atenção para o tema do livro hoje. Aliás, quem tem uma Bíblia de papel aí já deve ter visto o tema, né? O tradutor colocou aí para nós assim: Jó se queixa do trato de Deus. Às vezes os tradutores, meus irmãos, se equivocam nos seus temas. Eu não sou muito fã ou a favor dos títulos que nós temos na Bíblia, porque os títulos não são inspirados. Inspirado é o texto que fala, que está aí na sua Bíblia de papel, ou na projeção, quando colocar lá, Jó capítulo 16, o que está sendo dito. O título não, o título é o tradutor que colocou, e às vezes o tradutor se equivoca. De fato, Jó é uma queixa de Jó, mas aqui é uma queixa que ele vai revelar para nós uma esperança que, quando eu li pela primeira vez o capítulo 16, eu não imaginava que Jó tinha essa visão. Então eu quero chamar a sua atenção para isso. Preste bastante atenção no que Jó vai dizer aqui acerca de Deus, ou sobre Deus, porque nós podemos também hoje aprender muita coisa acerca do Senhor Deus com as palavras de Jó. Então, essa é a dinâmica. Jó está falando com os amigos a respeito de Deus. E pode ser uma queixa? Pode. E a ideia central do texto aqui eu já quero ler para vocês. Jó 16, 19. Eu vou chegar lá, mas só para mostrar para vocês, porque eu dei uma lição semana passada para quem estava aqui. Eu disse: leiam em casa o capítulo 16 de Jó. Então, a ideia central está aí no versículo de número 19, quando Jó diz assim: já agora sabei que a minha testemunha está no céu, e nas alturas quem advoga a minha causa. Essa aqui é uma grande ideia de tudo que Jó vai falar aqui, ou está falando. Ele vai dizer que eles devem saber que Jó tem uma testemunha no céu. Nós vamos tentar descobrir que testemunha é esta. E aí ele diz que esta testemunha que está lá nas alturas advoga a causa dele. Isso aqui assusta um pouco, Jó falando isso daqui. Eu sei que você já deve estar pensando assim: ah, pastor, fica fácil. Testemunha no céu, nas alturas, advogado? Isso está me cheirando um intercessor, não é? Eu não sei se a gente pode já falar isso daqui no início, mas o caminho é mais ou menos esse mesmo, porque o livro de Jó é uma apresentação de Cristo, do sofrimento de Cristo, a sua humilhação e a sua exaltação. Mas aqui eu só queria mostrar a ideia central. Então vamos lá. Então Jó crê que ele tem uma testemunha no céu. Que coisa maravilhosa, né? Então vamos ver aí o início do capítulo. Vamos ver a intensidade da dor, ou como ele qualifica a dor que ele está sentindo. E aqui pode ser uma grande lição para você que está aqui hoje, ou que nos ouve,
que possa estar passando por algum problema, ou sente alguma dor, seja ela física, emocional ou até mesmo espiritual. Então, a apresentação aqui é sobre isso. Vamos lá ver o versículo de 1 a 4. Acompanhe aí. Se você tiver uma Bíblia de papel, você pode acompanhar, anotar ou a projeção. Diz assim: então respondeu Jó. Você já sabe que é essa dinâmica. Elifaz falou e Jó pegou a palavra e agora vai responder. Vocês lembram? É isso daí. Parece até cansativo, mas vai ser isso ainda um bom tempo aqui no livro. E aí o Jó diz assim, versículo 2: tenho ouvido muitas coisas como estas. Todos vós sois consoladores molestos. Isso é Jó que está dizendo. Ele já ouviu Bildade, Zofar, ele já ouviu Elifaz, e o último que falou aqui no capítulo 15 foi Elifaz, e agora Jó chega a uma conclusão: olha, estas palavras de vocês, ainda que vocês vieram até a mim para me consolar, vocês devem lembrar isso, capítulo 2, versículo de número 11, lá no início, o narrador nos apresentou assim: ouvindo, pois, 3 amigos de Jó todo este mal que lhe sobreviera, chegaram cada um do seu lugar. E aí apresentou Elifaz, de onde ele veio, ele é de Temã, né, o temanita, Bildade, suíta, e Zofar, o namatita. E combinaram ir junto, condoer-se e consolar Jó. Essa era a missão dos 3 amigos. Condoer-se é sentir-se condolente, é você se colocar no lugar do outro na hora da dor. Então eles vieram também para consolar, é o narrador que nos diz. Então eles chegaram lá com essa finalidade. Só que quando eles presenciaram o que Jó estava sentindo, eles começaram a falar e a fazer diagnósticos precipitados. E agora, voltando para Jó, capítulo 16, versículo 2, Jó como que perdendo a paciência já, para frente vocês vão ver que Jó vai perder mesmo a paciência com eles. E Jó diz assim: olha, tenho ouvido muitas coisas como estas. Todos vós, Elifaz, Bildade e Zofar, sois consoladores molestos. Puxa. Sim, porque essas palavras que eu já disse aqui, as palavras desses supostos 3 amigos não animam Jó em nada, é para derrubar mais Jó, são palavras de acusação, são palavras, críticas pesadas. Sim, Paulo? Exatamente, é isso daí, não aliviou, não está consolando. E talvez aqui, Paulo, já é uma grande lição para nós. Nós somos chamados da parte de Deus para consolar uns aos outros, meus irmãos. E a questão é como consolar nessa hora. A nossa atitude é remédio, é medicina, ou a gente acrescenta mais a dor do outro? Porque às vezes é isso que acontece. A pessoa está sofrendo, em vez da gente ajudar, é igual a missão do médico, né? Médico aqui. Pensa um médico que o paciente vai lá, está precisando de um diagnóstico para poder aliviar aquela enfermidade, e o médico causa mais dor ainda. Grande consolo, não é isso, minha irmã? Que consolação. Capítulo 13, versículo 4, a gente já passou por aqui, deixa eu lembrar vocês. Capítulo 13, versículo 4. Jó disse assim, falando deles, né, dos amigos: vós, porém, besuntais a verdade com mentiras, e vós todos sois médicos que não valem nada. São palavras de Jó. Ele já havia dado esse diagnóstico. Sim. Ah, tá. Besuntar, misturar. Como é que eu vou explicar para você aqui? É uma mistura de alguma coisa, porque eles estão usando palavras.
supostamente achando que é mentira, mas agora supostamente pensando que são verdades, mas Jó chegou à conclusão que essas palavras são mentiras. Então vocês estão misturando besuntai, misturando verdade com a mentira, que na verdade que não existe mistura de mentira com verdade, ou é verdade ou é mentira. Então nesse sentido é uma mentira inteira. Então é passar, como é que eu vou dizer isso? Para depois ela deu o exemplo ali do pão, quando você passa manteiga no pão, você besuntou o pão, é uma linguagem. Isso. Capítulo 24, deixa eu ver aqui, preste atenção nessas palavras, meus irmãos. 24 não, minha irmã, capítulo 21 de Jó. Meus irmãos, o livro de Jó é um livro de sabedoria, um livro que encanta o nosso coração. Capítulo 21, versículo 34, 21, 34, palavras de Jó, o último versículo do capítulo. Ele está dizendo assim: como, pois, me consolais em vão? Das vossas respostas só resta falsidade. Então esse é o diagnóstico de Jó. Então no capítulo 16, ele está respondendo ao que ele faz, que se considerava um sábio, aquelas palavras. Para Jó, isso para mim não vale de nada, vocês são consoladores molestos. Volta lá para capítulo 16, agora o versículo 3, e é isso que está causando mais dor em Jó. Versículo 3: porventura não terão fim essas palavras de vento? Ou que é que te instiga para responderes assim? Olha a angústia no coração de Jó, meus irmãos. Versículo 4, olha a ousadia de Jó: eu também poderia falar como vós falais, se a vossa alma estivesse em lugar da minha, eu poderia dirigir-vos um montão de palavras e menear contra vós outros a minha cabeça. Versículo 5: poderia fortalecer-vos com as minhas palavras, e a compaixão dos meus lábios abrandaria a vossa dor. Prestou atenção? Não é arrogância de Jó, mas Jó é um sábio. Jó é considerado por Deus o homem mais sábio da terra. Não há ninguém semelhante a ele na época dele lá do Oriente. Então Jó está dizendo: vocês estão falando aí, essas palavras estão acrescentando maiores dores. É como ele diz aí no versículo 3, né? Palavras de vento. Mas se eu estivesse no lugar de vocês aí para consolar um aflito, eu usaria as minhas palavras como remédio. Ele deixa isso aqui bem claro, e de fato é isso mesmo, meus irmãos. Jó na Bíblia é um homem que aponta para a palavra que cura, que liberta, que transforma. Capítulo 4, disse assim, dá uma olhadinha aí, capítulo 4, versículo de número 3 a 5. Vocês devem lembrar dessa passagem aqui. Isso aqui é o reconhecimento de Elifaz sobre Jó. Capítulo 4, versículo 3 a 5. Posso ler? Eis que tens ensinado a muitos e tens fortalecido mãos fracas. Isso aqui é Elifaz reconhecendo quem era Jó antes da aflição. Jó, nós sabemos quem é você. Você era um conselheiro, você é aquele que animava as pessoas, você é aquele, na palavra, fortalecia as mãos fracas. Versículo 4: as tuas palavras têm sustentado aos que tropeçavam, e os joelhos vacilantes tens fortificado. Então ele sabia que Jó era um sábio, mas aí olha o que ele vai dizer, versículo 5: mas agora, em chegando a tua vez, tu te enfadas, sendo tu atingido, te perturbas. Meus irmãos, isso aqui é uma acusação.
de Elifaz, e nós já passamos por aqui. Jó, você que consolou tantas pessoas na aflição, na dor, é como se fosse assim, talvez Jó encontrou alguém que estava prestes a morrer, uma enfermidade mortal, e foi lá e deu uma palavra de ânimo, e talvez a pessoa até melhorou. Só que agora Elifaz está dizendo, agora você, Jó, que está sendo afligido, as tuas palavras não são palavras sábias. E aí ele está citando o que Jó disse no capítulo 3, que eu não vou ter tempo aqui de rever com vocês, por isso que é necessário ler o livro de Jó, porque no capítulo 3, Jó pede para morrer. Jó quer que alguém amaldiçoe o dia que ele nasceu. Vocês lembram disso? E Elifaz pega exatamente esse ponto, dizendo, Jó, você não tem sabedoria coisa nenhuma. E aí então foi daqui que brotou as palavras de Elifaz, de Bildade e Zofar contra Jó. E agora no capítulo 16, volta lá, Jó está dizendo, vocês me acusaram de que eu não tenho sabedoria, mas se eu estivesse no lugar de vocês, e ele está falando verdade, meus irmãos. Vamos lá, capítulo 16, versículo 6, olha aqui o drama, meus irmãos, que vai acontecer. Se eu falar, a minha dor não cessa. Se me calar, qual é o meu alívio? Uma outra linguagem mais popular. Se eu ficar, se eu correr, então, que saída há para mim? Jó chega a essa conclusão. E aí no versículo 7, ele vai dizer assim, na verdade, as minhas forças estão exaustas. Tu, ó Deus, destruíste a minha família toda. Meus irmãos, aqui é a primeira vez e vai ser a única que Jó vai atribuir diretamente a Deus tudo que aconteceu com ele. Quando ele está dizendo aqui, destruíste a minha família toda, você pode pensar, começar pelos filhos, os 10 filhos. Vocês lembram o que é que aconteceu? Um vento forte soprou e derrubou aquela casa lá, onde estavam os 10 filhos. Na visão de Jó, quem fez isso não foi Satanás, foi Deus. Agora a pergunta que nós podemos fazer para Jó, se é que podemos fazer, Jó, como que você sabe disso? Porque nós sabemos que tudo que está acontecendo com Jó é uma conversa de Satanás com Deus, ou Deus com Satanás. Vocês devem lembrar, né? Satanás se apresentando diante de Deus, o Senhor Deus pergunta, de onde vieste? De rodear a terra, de passear por ela. Viste lá o meu servo Jó? Homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal. E aí vocês lembram qual foi a réplica ou a tréplica de Satanás? Ele é assim porque ele tem família, ele tem bens, ele tem uma empresa que tudo dá certo, tudo que ele põe a mão, o Senhor abençoa e tudo prospera. E é assim mesmo, o homem é desse jeito, ele vai te bendizer, ele vai ser fiel porque ele é bem sucedido na terra. Ninguém te serve quando está na magrela, na pior, sem dinheiro, passando crise, tendo que comprar produto caro na nação, com imposto alto, povo que não consegue nem beber café direito. Mas o Senhor prospera. E o Senhor Deus, vai lá, pode tirar tudo que ele tem. Mas na verdade, quem estava por detrás disso é o Senhor Deus mesmo. E a gente sabe o que é que aconteceu. Jó perde a sua propriedade, a maioria dela, não perdeu a casa porque ele está na casa dele aqui, mas os filhos morrem. E aí agora Jó vai dizer, versículo 7, tu, ó Deus, destruíste a minha família toda. Isso daqui para nós, meus irmãos, é um drama, ainda mais para pregador, professor, pastor, que nós dizemos que se Deus não guardar a sua casa, se Deus não edificar a sua casa, em vão é todo o seu esforço. Mas agora nós temos uma informação de um servo de Deus dizendo, Deus destrói a minha família. Meus irmãos, isso é estranho nos nossos ouvidos. Nós não estamos acostumados a ouvir que Deus destrói família, nós estamos acostumados a ouvir que Deus constrói família, edifica família.
O versículo 20 desse mesmo capítulo está assim: os meus amigos zombam de mim, mas os meus olhos se desfazem em lágrimas diante de Deus. Isso aqui é muito triste na vida de um servo do Senhor Deus. Você viu o que ele está dizendo? Meus amigos zombam de mim. E ele não está se referindo aos 3 amigos que estão ali, porque eles não estão zombando de Jó, ainda que, se a gente fizer uma análise, é isso mesmo. Mas ele está falando de outros amigos, possivelmente aqueles amigos lá do capítulo 19, versículo 13. Dá uma olhadinha aí. Capítulo 19, versículo 13. Uma leitura rapidinho aqui. Ele diz assim: pois longe de mim a meus irmãos. Está falando que Deus fez isso com ele. E os que me conhecem como estranhos se apartaram de mim. Versículo 14. Os meus parentes me desampararam, e os meus conhecidos se esqueceram de mim. Versículo 15. Eu vou ler até o 19. Os que se abrigam na minha casa e as minhas servas me têm por estranho, e vim a ser estrangeiro aos seus olhos. Chamo o meu criado e ele não me responde. Tenho de suplicar-lhe eu mesmo. Isso aqui é interessante, aqui mostra, apesar dos parentes estarem distante dele, mas me parece que a esposa teve que ficar do lado. Aquilo que Deus uniu, né? Não tem como separar. Diz aí: o meu hálito é intolerável à minha mulher, e pelo mau cheiro sou repugnante aos filhos de minha mãe. Até as crianças me desprezam, e querendo eu levantar-me, zombam de mim. Olha o versículo 19. Todos os meus amigos íntimos me abominam, e até os que eu amava se tornaram contra mim. Pensa nesse quadro aqui, um quadro aberto, de portas largas para a depressão, quando você se sente sozinho no mundo, não tem parente, não tem amigo, não tem ninguém. Ah não, tem a esposa que está lá do lado, aquela que disse assim: Jó, você ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa o teu Deus e morre. Puxa vida. E aí Jó, eu não sei se era ela que reclamava, porque esposa sincera fala com o marido quando ele está com mau hálito, até para ajudar, né? Ô filho, chupa uma balinha, escova o dente, raspa a língua, sei lá, faz alguma coisa, porque está difícil. Ouvir da esposa, isso é uma maravilha, porque ela ajuda a gente nisso, né? O versículo de número 17, volta lá, está lá, ele afirma isso sem nenhum constrangimento: o meu hálito é intolerável à minha mulher. Para ela sentir que o hálito é intolerável, ela tinha que estar pertinho, porque você sente que o hálito é intolerável de alguém quando você está perto. Quando está um pouquinho longe, você não sente. Então isso mostra que a esposa estava lá. Isso daqui é uma grande lição, meus irmãos, lá na frente, quando Deus vai restaurar a sorte de Jó. E aí eles terão mais quantos filhos? Porque a esposa estava lá aturando o hálito intolerável do marido. Então, esposa, você que está aqui na manhã desse dia, que às vezes você sabe que o marido tem um hálitozinho, não abandona ele não. Eu estou usando hálito como uma palavra pejorativa aqui. Mas vamos voltar para o capítulo 16. Então prestar atenção, Jó está dizendo: tudo isso que aconteceu comigo foi o próprio Deus que destruiu. Nas palavras de Jó, vê se não é isso lá. Capítulo 16, versículo 7. Ele diz que as forças deles estão exaustas, e tu, ó Deus, destruíste a minha família. Como Jó tem essa convicção? Vocês lembram? Vocês já ouviram alguma coisa sobre isso no livro de Jó? Pode ser, mas diretamente. Vocês lembram quando Satanás voltou pela segunda vez na presença do Senhor Deus? Que a gente fica pensando assim: a primeira vez já bastava, ainda teve a segunda vez. O Senhor Deus pergunta a Satanás assim: de onde vieste? Ele disse: rodear a terra, passear por ela. E aí o Senhor Deus disse para Satanás:
você viu lá que o meu servo ainda conserva a sua integridade, apesar dos 10 filhos mortos, apesar de perder os seus bens. Vocês lembram disso? Mas vocês lembram o que o Senhor Deus disse mais para Satanás? Meus irmãos, assusta a gente. Coloca aí por gentileza, capítulo 2, versículo 3. Eu só vou ler para vocês, meus irmãos. Eu não sei interpretar isso daqui, eu não sei explicar isso daqui, eu apenas vou ler. Capítulo 2, versículo 3. Perguntou o Senhor a Satanás e disse, não, na verdade, só perguntou o Senhor a Satanás: observastes o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Ele, Jó, conserva a sua integridade, embora, Deus falando com Satanás, me incitasses contra ele para o consumir sem causa. Como é que você entende esse versículo aí? Satanás, você viu que ele conserva, mas você me incitou a consumir, ou seja, a fazer o que eu fiz com Jó, sem motivo nenhum aparente. Nós já passamos por aqui. Então, eu não sei, porque isso daqui não foi uma conversa de Deus com os amigos de Jó e nem com Jó. Isso aqui é uma conversa de Deus com Satanás lá no céu. Essa é a nossa interpretação. Mas chega lá no capítulo 16, no versículo 7, parece que Jó tem essa convicção. Ó Deus, tu destruíste a minha família toda. Jó 9,17. 9,17. Palavras de Jó. Ele está falando aqui ele está falando com Deus. Ele está dizendo assim: porque me esmaga com uma tempestade e multiplica as minhas chagas sem causa. Isso daqui é uma confiança que Jó tem de que tudo que ele está passando não é consequência de alguma coisa ruim que ele fez, por alguma prática dele. Por exemplo, vocês lembram de Davi? A espada do Senhor não saía da casa de Davi, por quê? O que Davi fez? Deus não esconde os pecados dos seus servos. Adulterou? Só adulterou? Exatamente. Por conta disso a gente sabe das consequências na casa de Davi. Mas aqui Jó está dizendo, essas consequências que sobrevieram a mim e na minha casa, eu não há motivo. Em outras palavras, não é culpa minha. Então ele diz, é tu, Senhor, no versículo 7 aí, que destruíste. Foi o Senhor que consumiu tudo. Pois bem, aí você lê isso aqui e você fala assim, que isso, Jó? Então você está culpando a Deus disso. Mas olha aí o versículo 8, ele diz assim: testemunha disso é que já me tornaste encarquilhado, a minha magreza já se levanta contra mim, e me acusa cara a cara. Pronto, é aqui que a gente chega à conclusão de que Jó sofria daquelas enfermidades, das úlceras ou tumores, que estava secando ele. Mas vocês lembram a semana passada que nós falamos aqui daquela... Oi? Isso, exatamente. A figura de linguagem. Nós até falamos aqui que há doença que incha mesmo. E aí o Brendo, que estava aqui, cadê o Brendo? Está lá em cima com os adolescentes. Até ele falou, pastor, mas isso também pode ser uma figura de linguagem para a vida de pecado, a vida espiritual, alguma coisa assim? Sim, porque o livro de Jó é um livro poético, não tenha dúvida disso. Mas literalmente a doença estava definhando Jó. Vocês sabem o que significa a palavra aí, encarquilhado? Está lá? Exatamente. A pessoa foi cometida daquela enfermidade, eu não sei qual era a idade de Jó, mas aquela enfermidade envelheceu ele, começou a rugar a pele dele, deixando ele, então ele está dizendo, isso está diante de mim, cara a cara, ele reconhece isso daí. Capítulo 19, versículo 20, olha o que ele disse aí, eu li só até o versículo 19, do capítulo 19, mas olha o versículo 20, Jó diz assim:
Jó 19, 20. Os meus ossos se apegam à minha pele, e a minha carne, a minha pele e a minha carne, e salvei-me só com a pele dos meus dentes. Que é isso, Jó? O que é que você está sentindo? Meus irmãos, o livro de Jó é único. Não tem uma narrativa igual a essa daqui na Bíblia, a não ser o que o Senhor Jesus iria enfrentar quando viesse a esse mundo. Mas o livro de Jó é único nesse sentido. Volta lá para o capítulo 16. Eu estou tentando mostrar para vocês aqui o drama de Jó, a intensidade da dor que ele está sentindo. Versículo 9 de Jó 16. Na sua ira me despedaçou, e tem animosidade contra mim rangeu os dentes, e como meu adversário aguça os olhos. Versículo 10. Homens abrem contra mim a boca, talvez, né? Olhando para Zofar, Bildade e Zofar, Bildade, ele faz. Vai chegar lá, o quarto vai chegar lá. A irmã Marília está perguntando, e o quarto, que é Eliú, ele vai chegar porque ele está deixando para falar por último, porque nós vamos ver aqui, ele é o mais novo, e nessa cultura ele é considerado um sábio também. Esses três são considerados sábios, mas talvez sábios mais maduros, mais de uma idade mais avançada. Então primeiro fala os idosos, depois os mais novos. É por isso que ele vai falar lá depois. Mas quando chegar lá, dona Marília, talvez a senhora já deva ter lido, a senhora vai ficar com, no sentido humano falando, com raiva dele. Você vai querer falar assim, se eu estivesse lá eu pegava esse Eliú, acabava com ele mesmo. Porque o que ele vai falar com Jó, ou sobre Jó, não vai ser diferente do que esses três aqui falaram. Mas olha aí o versículo 10, deixa eu concluir. Homens abrem contra minha boca, com desprezo me esbofeteiam, e contra mim todos se ajuntam. Um parênteses aqui. Isso aqui te lembra alguma coisa no Novo Testamento ou não? O que, por exemplo? Exatamente. Não foi exatamente isso aqui que aconteceu com o Senhor Jesus? Quando ele foi traído por um beijo indicado para ser preso, quando pegaram ele, já começaram a esbofetear ele, e aí começou a zombaria com ele. Eu não quero me apressar aqui a isso, mas nós hoje que temos a revelação completa, fica difícil da gente não ver Cristo aqui, meus irmãos. Eu não sei se Jó tinha uma visão tão clara da esperança da vinda de Cristo, não sei, mas eu sei que hoje nós, tendo a revelação completa, lendo o livro de Jó, fica impossível a gente não ver Cristo. Não, exatamente. Eu também, quando li, examinando, eu fiz essa pergunta, mas a questão é, se Jó tinha essa convicção de um advogado no céu, como hoje nós temos a informação, o que levou ele a ter essa convicção? Vamos chegar lá, já nós vamos chegar lá. Deixa eu ver o versículo 11 aqui, olha aí, versículo 11 a 13. Deus me entrega ao ímpio, e nas mãos dos perversos me faz cair. Em paz eu vivia, porém ele me quebrantou, pegou-me pelo pescoço e me despedaçou, pôs-me por seu alvo. Presta atenção, que linguagem, meus irmãos. Ele está dizendo, eu fui pego pelo pescoço, sem escapatória, e nesse pegar é como que ele tivesse me despedaçado todo, e não tinha como eu fugir, porque eu era o alvo dele. A mira, ele não erra, como um arqueiro que mira o seu alvo e não erra. Versículo 13. Cercam-me as suas flechas, atravessa-me os rins, e não me poupa, e o meu fel derrama na terra. Que linguagem! Jó está descrevendo
a sua dor, meus irmãos. E lembra que ele está falando isso daqui para os amigos, mas ele está dizendo, tudo isso é Deus, é Deus. Olha rapidinho o versículo 14 a 17, o que ele diz, porque eu quero chegar lá no versículo 19, minha irmã Efigênia. Versículo 14, fere-me com ferimento sobre ferimento, arremete contra mim como um guerreiro, cozi sobre a minha pele o cilício, e revolvi o meu orgulho no pó. Aqui a gente aprende uma lição, que muitas vezes o sofrimento é necessário. Para quê, meus irmãos? Exatamente para você lembrar quem você é. Nós somos o que, meus irmãos? Por mais que às vezes a nossa vaidade, o nosso orgulho queira abafar isso daí, mas somos pó, meus irmãos. Coisa triste é você lembrar disso, isso te humilha, isso me humilha. Nós que somos muitas vezes autossuficientes, achamos que somos alguma coisa, lembrar que somos pó. Você lembra do Salmo 119, versículo 71? Deixa eu ver se é isso mesmo. 119, 71. Foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Às vezes, meus irmãos, a gente ora para a aflição ir embora, e ninguém gosta de passar por aflição, mas às vezes as aflições são necessárias. Eu não oro a Deus pedindo aflição, não oro para Deus mandar aflição para ninguém, não sou louco, mas eu sei que as aflições são necessárias. Então, às vezes quando você vê uma pessoa passando por alguma aflição, não vá tão depressa dizendo, Senhor, alivia, porque às vezes a vontade do Senhor Deus, ou muitas vezes, é aumentar aquela aflição. Você sabe como é que é isso? Às vezes você mesmo sofrendo, e você ora com lágrimas nos olhos, dizendo, Senhor, alivia, porque o fardo, sinto que está pesado demais. E muitas vezes, na esperança do fardo ser aliviado, o que é que acontece, meus irmãos? Sem você entender, piora. E você fica, mas Senhor, por quê? Por quê? Por quê? Síndrome de Jó. Mas o Senhor Jesus uma vez disse, vocês tenham bom ânimo, porque eu venci, mas vocês terão aflições. Tiago, escrevendo a sua carta, diz, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. O apóstolo Pedro, escrevendo a sua carta, dizendo, meus irmãos, não estranheis o fogo ardente que vocês estão enfrentando, porque isso é destinado a provar vocês. Então, meus irmãos, vocês estão prestando atenção aqui? Versículo de número 16, de Jó 16, vamos lá, rapidinho. Eu não sei se eu estou animando vocês ou se eu estou encorajando, porque o objetivo é consolar. Eu não sei se você se sente consolado com isso, dizendo, poxa pastor, eu quero é alívio para a minha dor, para a minha aflição. Sim, Deus tem esse escape, mas eu também tenho que te falar que muitas vezes o escape dele é permanecer você nessa dor, porque ele não vai permitir que nessa dor você passe por uma tentação além daquilo que você possa suportar. Mas as aflições, elas vêm muitas vezes acima das nossas forças. Paulo que o diga, o apóstolo Paulo. Versículo 16 diz assim, o meu rosto está todo afogueado de chorar, e sobre as minhas pálpebras está a sombra da morte. Versículo 17, embora não haja violência nas minhas mãos, e seja pura a minha oração. Isso aqui lembra vocês de algum salmo? Salmo 24 faz uma pergunta intrigante. Salmo 24, 3, o salmista diz assim, deixa eu ver se é isso mesmo. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Vocês conhecem o salmo? Olha a resposta do versículo 4.
do Salmo 24. O que é limpo de mãos e puro de coração. Volta para Jó 16, versículo 17. Ele está dizendo que o rosto dele está afogueado de tanto chorar, as pálpebras dele está como gente que está com os olhos de quem está morrendo. Ele disse no versículo 16, mas no 17 ele diz: embora não haja violência nas minhas mãos, e seja pura a minha oração. Ué, Jó, você está se colocando como alguém que não tem pecado? Não, não é isso, porque nós já vimos aqui Jó dizendo que é um pecador, mas ele tem plena convicção do que ele vai dizer, que está no versículo 19, que não é por causa dele, mas ele tem uma esperança de alguém que é por ele, como fosse um intercessor. Versículo 18, deixa eu ver aí. Versículo 18 diz assim: ó terra, não cubras o meu sangue, e não haja lugar em que se oculte o meu clamor. E aí então entra o versículo 19, que é a ideia central deste capítulo. Olha de novo agora o que ele diz: já agora sabei que a minha testemunha está no céu. Lembre que ele está falando com os amigos sobre Deus. A minha testemunha está no céu, e nas alturas quem advoga a minha causa. Bom, hoje que nós temos uma revelação completa, com facilidade, irmã Efigênia, a gente vai para Romanos 8, versículo 34, não é isso? Romanos 8, 34, que Paulo escreveu, o apóstolo Paulo. Ele diz assim: quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está assentado à direita de Deus e também intercede por nós, está nas alturas. Hoje nós temos essa informação. A pergunta que eu faço é: Jó, você tinha convicção que Paulo iria escrever exatamente desta maneira? Ou então o apóstolo João, 1 João 2:1, que diz lá: filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Com muita facilidade hoje nós falamos: não, Jó está falando de Jesus, porque nós temos a revelação completa. Mas pense comigo, um judeu que pegou esse livro aqui e leu, ele tinha convicção de que estava falando do Messias, de Jesus? Ou talvez até antes. Porque na verdade Jó tem conhecimento sobre a queda, sobre Adão. Ele cita aqui Adão. Claro que Deus é poderoso para poder colocar no coração dos seus servos no passado a esperança escatológica da vinda daquele que esmagaria a cabeça da serpente. Mas a questão é, no sofrimento, vocês lembram que Jó está aqui intensificando a dor dele, e ele já se queixou de Deus, de fato. Aí o tradutor está correto, ele diz: a minha família foi destruída, e adivinha quem que destruiu? Tu, ó Deus. Eu não sei se eu teria coragem de fazer isso. Você teria coragem de acontecer alguma desgraça na sua casa e você orar e dizer: tu, ó Deus, é que fez isso? A gente não tem coragem de fazer isso. Mas o que é que Jó está fazendo aqui, meus irmãos? Deixa eu continuar aqui para concluir, que a hora deu ali, o versículo 20 a 22, para depois tirar algumas lições aqui. Diz assim o versículo 20, vamos lá: os meus amigos zombam de mim, mas os meus olhos se desfalecem em lágrimas diante de Deus. Isso daqui é como que fosse um parentezinho. Mas olha agora o versículo de número 21. Para que ele mantenha o direito do homem. Ele quem? Acompanhe o raciocínio aí. Quem é esse ele? Então deixa eu fazer a leitura de maneira diferente com vocês. Eu vou ler o versículo 19 e o versículo 21. Olha o versículo 19. Já agora sabei que a minha testemunha está nos céus, está no céu, e nas alturas quem advoga a minha causa, para que ele...
não tenha dúvida disso. Então aqui Jó não está falando de Deus. Preste atenção na cena aqui, meus irmãos. Os 3 amigos de Jó sofrendo, no céu Deus, e Jó está falando com os amigos acerca de Deus que está nos céus, e agora ele está dizendo: eu tenho uma testemunha que advoga a minha causa, ele mantém o direito do homem. Ele não está falando de Deus propriamente dito, ele está falando dessa testemunha que defende, que assume responsabilidade. E ele faz isso, diz aí o texto, contra o próprio Deus, e do filho do homem contra o seu próximo. A palavra contra aqui não é no sentido adversário, é como que, como é que eu vou explicar isso hoje? O Deus Pai, o justo juiz, como um flecheiro com a arca, com o arco da flecha mirado para soltar no coração do pecador. E aí então esse advogado que defende a causa de Jó, porque Jó usa a palavra aqui no individual, é alguém que intercede por ele. Pessoas, sim. Então olha aí, contra o próprio Deus, e do filho do homem contra o seu próximo. E aí versículo 22 termina dizendo assim: porque dentro de poucos anos eu seguirei o caminho de onde não retornarei. Que é isso, Jó? E aqui acabou o capítulo 16. Vocês vão ver que o capítulo 17 é aquela, já é uma lição para a semana que vem. Leia o capítulo 17. Mas o versículo 22 aqui do capítulo 16 é intrigante. Lá no capítulo 10, no versículo 20, veja se faz alguma semelhança disso daqui, da esperança de Jó sobre a morte. Eu já falei isso daqui e vou repetir. Capítulo 10, versículo de número 20 a 22, são palavras de Jó. Não são poucos os meus dias? Cessa, pois, e deixa-me, para que por um pouco eu tome alento, antes que eu vá para o lugar de que não voltarei, para a terra das trevas e da sombra da morte, terra de negridão, de profunda escuridade, terra da sombra da morte e do caos, onde a própria luz é trevas. Que linguagem! Isso daqui, para eu encerrar, me lembra o salmista. Eu não sei quem é esse salmista, no Salmo 88. Depois vocês leiam com calma o salmo todo de 88. Agora não dá tempo da gente ler lá. A gente gosta dos salmos de esperança, né? Estava passando por uma aflição, aquele que estava sendo afligido orou, o Senhor ouviu e atendeu a voz do clamor dele. O Salmo 88 não. O Salmo 88 é depressivo. Olha lá o que diz o versículo 6. Salmo 88, 6. Puseste-me na mais profunda cova, nos lugares tenebrosos, nos abismos. Versículo de número 10 até o 12. Mostrarás tu prodígios aos mortos, ou os finados se levantarão para te louvar? O salmista está falando com Deus, tá bom, meus irmãos? Ele está falando com Deus. Versículo 11. Será referida a tua bondade na sepultura? A tua fidelidade nos abismos? Abismo aqui é o lugar dos mortos lá. Versículo 12. Acaso nas trevas se manifestam as tuas maravilhas? E a tua justiça na terra do esquecimento? Terra do esquecimento, cemitério é terra do esquecimento. Eu sei que tem um finado, as pessoas vão lá botar flores, mas na verdade só faz isso uma vez no ano. O resto do ano ninguém lembra do morto lá. É terra de esquecimento. Esse salmo é o salmo mais triste da Bíblia. É um salmo que não termina com esperança. A última palavra do salmo, vê o último versículo aí do salmo. O último versículo é esse daí. Para longe de mim afastaste amigo e companheiro,
os meus conhecidos são trevas. E acabou o salmo. Você não sabe o que é que aconteceu com o salmista. Deus atendeu a voz do clamor dele? Parece que não. Parece que ele morreu na expectativa que não houve esperança para ele. Meus irmãos, esse é o mundo onde vivemos, que às vezes nos sentimos assim. Mas agora deixa eu aplicar isso tudo para nós, meus irmãos. Hoje nós que temos a revelação completa, que temos Cristo, que morreu, foi sepultado e ressuscitou e está vivo, é a nossa alegria, é a nossa vida. Então, ainda que isso tudo aí aconteça conosco, meus irmãos, a gente sabe que não é trevas que nos esperam. Então, não tenha medo de sofrer, não procure o sofrimento, não vá caçar sarna para se coçar. Cuide da sua saúde, tome o seu remedinho. Tem que falar isso, né, doutora Denise? Faça a sua dieta, cuide mesmo do seu corpo. Mas com tudo isso, se a aflição vier, não desperdice a sua aflição. Há propósito de Deus nisso, meus irmãos. Não tenham dúvida disso. Então, isso é um grande incentivo para nós, que na hora da dor, que a gente fica sem compreender o porquê, Cristo já levou a maior enfermidade, ou a pior enfermidade que era sobre nós. Agora, pois, já nenhuma condenação há. E aí agora então, eu passo para a segunda aplicação. Não se sinta coagido com a acusação de Satanás. Meus irmãos, o diabo ainda é uma realidade no nosso meio. Ele ainda não foi lançado no inferno. Ele ainda está aí, hoje, é claro, com limitações. Ele foi acorrentado na linguagem do Senhor Jesus. Com a vinda de Cristo, sua obra realizada, crucificação, morte, sepultamento, ressurreição e ascensão, e o derramamento do Espírito, Satanás ficou limitado na sua ação. Mas ainda continua Satanás, diabo com os seus anjos. E ele faz de tudo para poder confundir a mente do crente. Aí, você não é crente? Aí, o teu Deus, onde está? Você não dá dízimo? Olha o aperto que você está vivendo. E aí ele começa. Cuidado, não deis lugar ao diabo, diz a palavra do Senhor Deus. Cuidado com as sugestões de Satanás. Ou, para os mais jovens aqui, cuidado com o banquete que Satanás oferece. Temos um Deus Todo-Poderoso e temos um intercessor no céu que intercede por nós. E terceiro e último, meus irmãos, e eu sempre vou bater nessa tecla até chegar o momento em que vai ficar a conversa só Jó e Deus, mas enquanto estiver Jó e os amigos, eu volto a dizer: precisamos de bons amigos. Amigos que entendam os nossos sofrimentos, ainda que ele saiba que aquele sofrimento é por uma culpa nossa, é um pecado, porque existe sofrimento causado pelo pecado, mas nós não precisamos de nenhum acusador. Nós precisamos de amigo que não vai ser conivente, mas que vai nos ajudar a vencer aquele mal na nossa vida, que vai usar as palavras do Senhor Jesus dizendo: olha, vai e não peques mais, porque você tem um advogado junto ao Pai. Se você pecar, é para não pecar. Não peque, porque todo pecado tem uma consequência. Então não peque, mas se pecar, lembre-se que você tem um advogado. E você sabe qual é a função de um advogado. Cadê nossa irmã Lorena? Advogado bom, né? Advogado fiel. Eu louvor aí, o advogado fiel. Então nós precisamos de bons amigos, meus irmãos, que imitam Cristo para nós na terra. Cristo está assentado à destra de Deus nas alturas, mas Ele está presente em cada um que professa Ele como Senhor, que você nem vive mais, mas Ele vive em você. Então nós precisamos desses bons amigos, não de acusadores, não de críticas que acabam com a nossa reputação, não, porque a nossa reputação já foi crucificada, que intensificam a nossa dor. Nós não precisamos disso, já sofremos demais. O diabo já faz essa função de nos acusar.
Estou falando isso, meus irmãos, porque nós estamos na era da internet. E como nós somos juízes, julgando, ainda mais quando você vê um irmão que caiu, e que às vezes foi exposto na internet. Está vendo lá? Pastor? Meus irmãos, eu sei que pastor tem que dar exemplo, e tem mesmo, mas pastor é um homem comum, e fadado a cair, a fracassar. Por isso é necessário, igreja, vocês orarem pela liderança da igreja. O Senhor Deus guardar os nossos pés da queda. O Senhor Deus não nos deixar cair em tentação. Mas eu não estou dizendo que você tem que compactuar com o pecado do teu irmão. Eu estou dizendo que você tem que ajudar o teu irmão. Se você quiser saber isso na prática, depois conversa com o presbítero Aniel. Como ajudar alguém que cai a amar, e você ajudar a pessoa a se endireitar, ainda que sofra algumas consequências. Está dando para vocês entenderem, meus irmãos? Nós ainda estamos no capítulo 16 de Jó. Vamos entrar no capítulo 17. Eu quero chegar no topo do livro, capítulo 21. Nós vamos chegar lá. E depois, quando começar a descer a ladeira, vocês vão ver que nós vamos ver a cena de Deus com Jó. Para fechar, a irmã Efigênia, a senhora perguntou se talvez ele já teria convicção da promessa do Redentor. Não é isso que ele disse? Jó 19, versículo 20. Deixa eu ver lá. Acho que é 23. Deixa eu ver. Não, compadece de mim? Não, mais um. 23. Não, mais lá. Vai. Mais um. Não, isso não. É aí. 25. Porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Deu para entender mesmo? Na aflição. Então nunca se afaste do teu Redentor na hora da aflição. Eu não estou falando de se afastar talvez momentaneamente do meio da comunhão com os irmãos, porque às vezes a gente não tem vontade, mas nunca do seu Redentor. E muitas vezes o Redentor se manifesta no meio da congregação. Então às vezes nós precisamos da congregação, porque o nosso Redentor vive e manifesta com mais veemência no meio da congregação. Que Ele, pois, assim nos abençoe, meus irmãos. Alguma pergunta? Irmão, Leandro levantou a mão? Não. Alguma dúvida, meus irmãos? Eu tenho medo de fazer essa pergunta, porque eu sei que a maioria vai dizer, pastor, tem um monte, eu não sei nem por onde começar. Mas alguém tem alguma colaboração? Eu sei que o livro de Jó é difícil de explicar, e mais difícil ainda de entender, mas, meus irmãos, é palavra de Deus. Se foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. Eu não sei qual foi a última vez que você leu o capítulo 16 de Jó desta maneira. Se foi a primeira vez, você replise isso na sua mente, leia de novo em casa, pesquise, tenta guardar no teu coração isso, meus irmãos, porque isso nos ajuda muito, Tranquilo? Madalena, alguma pergunta, Madalena? Não? Madalena, você percebeu a importância de Jesus na nossa vida? De ter Ele como Senhor da nossa vida e de professar Ele publicamente na nossa vida? Então, Madalena, não perca a oportunidade daquilo que Deus tem feito na sua vida. Continue nesse caminho aí, que é o único caminho de vida eterna. Que Ele continue te abençoando. Bom, Madalena, eu quero agradecer como professor da classe aqui os nossos irmãos que nos visitam. Quero dar um destaque aqui para a Luciene. Quem é a Luciene? Está lá, querida Luciene. Luciene, deu para você acompanhar um pouquinho a exposição do livro? Tem alguma pergunta, Luciene? Qualquer coisinha, se precisar, o pastor e a equipe dessa escola dominical está à disposição para qualquer esclarecimento, tá bom, Luciene? E eu agradeço também mais uma vez a Paloma. Paloma não é visita, já é de casa, tá bom? Mas Paloma, deu para acompanhar aí? Deu? Ok. Então, a palavra está com a nossa querida irmã Efigênia. Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Elton,
Hoje estou aqui na Rua Inconfidência, frente à nossa igreja, a Igreja Presbiteriana Central de Betim, número 261. Passando aqui para te deixar um convite para participar conosco dos trabalhos realizados aqui na nossa igreja. Às quartas-feiras, às 19h30, temos o estudo bíblico e aos domingos, 9h, escola dominical e às 19h, o culto vespertino. Você e sua família serão